Você pode aplaudir o Santo dos Santos? Glória a Deus. Vamos continuar com os braços estendidos, irmãos. Vamos orar para o nosso pastor. Senhor, aqui está seu filho, Senhor, que seu servo. Que através da vida dele, Senhor, possa ministrar em nossos corações. Como a palavra já tem falado contigo, Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais direcionar, blindar, que caia por terra toda distração, Senhor, que vem impedir o seu fluir neste ambiente. Que nós possamos cada vez mais servirmos em amor, que a palavra venha como flecha em nosso coração, com correção, com amor, com autoridade sobre nossa vida. Assim eu libero o seu filho em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Podem se assentar em nome de Jesus. Obrigado, Kiki. Esse trem aqui tá bambo, hein? Ó. Felizes? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala assim: se prepare. Jesus vai falar com você. Prepare os seus ouvidos, amém? Que delícia estarmos aqui nessa tarde para ouvir mais do nosso Senhor. Que maravilha. Bom vê-los. Quem nos visita aqui, deixa eu ver. Eu sou o Tiago, esposo da Cibele. Para nós é uma honra ter vocês aqui. Minha esposa ficou em casa hoje com as crianças. Daqui a pouco está aí para o último culto. A gente esteve aqui pela manhã. E tem dia que a mulher cansa mais que o homem, né, irmãos? Rapaz, tem dia só, né? A maioria das vezes é a gente que trabalha mais. Quem concorda aqui diz amém. Aí, obrigado. Só sua voz, Marcela, e a minha aqui. Chegou e ecoou, só nós dois aqui dentro. Irmãos, esses dias têm sido dias muito intensos em todos os sentidos. E nós estamos vindo de uma série de mensagens que mudou muito a perspectiva das pessoas e falou muito ao nosso coração. Quem lembra da série de mensagens sobre caráter? Foi muito impactante. Essa série ainda está disponível lá no canal do YouTube da nossa igreja, né? E eu gostaria que você, quando estiver trabalhando, dirigindo, coloca lá para você ir escutando, para estar alinhado com o que Deus vem falando ao nosso coração aqui nesses dias, tá bom? E essa semana eu orando ao Senhor e eu falando: Deus, queria tanto iniciar outra série, alguma coisa, né, parecida ou até melhor. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre esse tema. E Ele me lembrou que no início do ano passado, Ele tinha me dado uma palavra específica, como pastor, como cristão. E eu queria muito compartilhar com vocês sobre isso. Eu já falei algumas vezes aqui, mas o que eu irei pregar hoje nada mais é do que Deus vem falando ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Se você puder, abrir sua Bíblia em João, capítulo de número 10, verso 27. João 10, 27. João 10, 27. Diz assim: todos acharam? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vamos ler juntos isso aqui? Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, reverenciado seja o teu nome, adorado seja o Senhor somente. Obrigado por não desistir de nós, mesmo às vezes sendo pessoas de tão dura serviço, desobedientes e tão tardios, ó Pai querido, em cumprir o que o Senhor manda.
que na tua misericórdia e graça, nessa noite, o Senhor esteja nos levando ao nível de perceber que precisamos aprender a ouvir sua voz, distingui-la, discerni-la, considerá-la. Por favor, Espírito Santo, que o Senhor não seja o Deus esquecido entre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor traga agora, Pai, exponha agora, Pai, o nosso coração. Revele-nos para nós mesmos, para que haja vida, haja luz, para que haja transformação. A Tua palavra por si só, Deus, ela tem o poder de nos transformar. Use minha vida como um canal de bênção. Fale o que o Senhor quer falar. Por favor, Paizinho. Nós declaramos céus abertos aqui e corações disponíveis aqui. Amém, irmãos? Sabe, uma das principais coisas no que diz respeito ao cristianismo é nós termos a clareza do que Deus está dizendo, do que Deus está falando. E por vezes nós insistentemente buscamos intermediadores para tentar encontrar um resquício da voz dele. Por isso que a gente vê muitas pessoas deslocando-se, procurando incessantemente uma palavra profética, se deslocando às vezes de igreja, indo para outras cidades. E não que isso seja errado. Errado seria se você só ouvisse ao Senhor através de algo nesse sentido. E quando eu leio esse texto aqui, ele deixa muito claro que aqueles que são do Senhor, eles conhecem a voz do Senhor, eles distinguem. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele, conhecem a voz dele. Eu me lembro um vídeo que é antigo já no YouTube, onde um pastor fala e todas as ovelhas vêm. Quem já viu esse vídeo? Ele é bem apresentado para representar, né, a questão pastoral. Mas de verdade, se nós analisarmos esse texto, ele traz uma riqueza, mesmo tendo poucas palavras, em uma frase tão curta. E eu quero te fazer algumas perguntas dentro dessa reflexão. A Bíblia está dizendo que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Você se considera uma ovelha do Senhor? Talvez o conceito de ovelha tenha sido denegrido por conta dos falsos ensinos, dos falsos pastores, das seitas e heresias que tem por aí. E a gente tem permitido que essas coisas nos desanimem. Então conceitos nobres como pastor e ovelha se tornaram em desuso. É como se tivesse perdido crédito por causa de mau testemunho de alguns. Mas nós, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, somos responsáveis para fazer com que essas coisas sejam resgatadas da sua nobreza. E dizer, eu sou ovelha dos pastos do Senhor, para nós é um privilégio. Vou repetir isso aqui. Dizer que somos ovelhas dos pastos do Senhor, para nós precisa ser um privilégio. Então vou reformular a minha pergunta. Você se considera uma ovelha dos pastos do Senhor? Porque se você é uma ovelha do Senhor, você precisa conhecer a voz dele. Porque as ovelhas dele conhecem a voz dele. E ouve. E escuta. A Bíblia diz que o Senhor conhece suas ovelhas. Você se lembra daquele versículo que diz assim: muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome fiz, em teu nome aconteceu, em teu nome eu agi. Vocês lembram? Muitas pessoas têm medo desse versículo, desse contexto, desse texto, porque ali o Senhor dá uma palavra dizendo assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Obviamente esse texto não fala de ovelha, diga assim, não fala de mim. Fala assim, não fala de mim. Aleluia. Esse texto fala de pessoas que, de alguma forma, usam o evangelho para seus próprios interesses. Mas as ovelhas conhecem a voz do Senhor e Ele as conhece. Diga assim, o Senhor me conhece.
Aleluia. No início do ano de 2023, o Senhor disse assim: Tiago, eu quero que você se torne um especialista em ouvir a minha voz. E aquilo foi muito forte para mim. Foi num retiro dos sonhos com alguns pastores. Aquilo foi poderoso para mim, porque até então eu nunca tinha parado para pensar que Deus, por vezes, se sente não ouvido. Ou melhor, menosprezado. E num relacionamento saudável, a gente pode levar isso para o casamento. O que cauteriza, por vezes, a saúde é o menosprezo, a indiferença, o desrespeito. Sim ou não? O desaforo, né? São essas características de um relacionamento fadado ao fracasso, é ou não? Sim ou não? E se nós não nos atentarmos, nós como ovelhas do pasto do Senhor, teremos atitudes independentes, mas com uma teoria muito boa a respeito de sermos pastoreados. E esses dias atrás até disse para um líder a seguinte frase, falei assim: irmão, me desculpe, mas eu não sou seu pastor. E aí ele chocou, né? Falei assim: porque eu não conheço sua vida, você nunca me permite. Você não permite ser direcionado, você me chama de pastor, mas quando eu tento pastoreá-lo, você não permite. Então até hoje eu não consegui acessar, não saber da sua vida, eu não consigo direcionar você, você não permite. E é duro dizer essas coisas, mas para que nós cheguemos à maturidade, precisamos entender que temos que considerar a voz do Senhor e considerar as pessoas que Ele nos deu para nos cuidar e para que a gente cuide. Então disse para ele, porque eu me senti um tanto quanto menosprezado, e não no nível de me ofender, mas de perceber que ele não está prosperando, não está vivendo o que Deus tem para ele, porque ele não considera o dom, o irmão, a voz profética que Deus colocou sobre ele. E talvez para muitos isso tem sido uma realidade, por isso que nós temos enfrentado diversas dificuldades na vida comum da igreja, na nossa vida diária, lá na nossa vida profissional, em todas as áreas. Porque não temos considerado a voz do Senhor, e isso é um grande problema. Olhe para o irmão e diga assim: isso é um problema lascado. E esse irmão, envolvido com muitos problemas, de cunho imoral, de caráter, é aquela caixinha de surpresa ruim, sabe? E a raiz é: ninguém cuida. Não é porque ninguém quer cuidar, é porque não permite ser cuidado. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana. Eu gostaria que colocasse na NVI, por favor, aí. Eu vou repetir. 2 Pedro 1:20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Talvez você possa dizer: pastor, eu tenho uma dificuldade imensa de ouvir a Deus. Talvez, se o senhor for perguntar para mim qual foi o episódio que eu ouvi a voz de Deus, eu não vou encontrar. Isso não é raro de se achar. De fato, nós nos encontramos com uma geração que tem dificuldade de ouvir a Deus por falta de conhecimento. E por isso, por vezes, nós vamos atrás de palavras proféticas, de pessoas como intermediadores para serem um canal de Deus. Ou seja, Deus fala para elas e elas falam para a gente. Como se Deus fosse um menino de recado. Olha para o irmão e diga assim: como se Deus fosse um menino de recado. E nos esquecemos que a principal profecia é isso aqui.
Olhe para o irmão e diga assim: tem uma palavra profética para a sua vida. Vá ler sua Bíblia. Aqui tem promessas, inúmeras promessas do seu Pai para você. Aqui tem um Apocalipse que já disse como vai terminar as coisas. Tem profecia maior que essa? Já está tudo escrito. E não desmerecendo, não sou sensacionista. Nós cremos nos dons, nós cremos nas palavras proféticas, nós cremos nas palavras de conhecimento, de sabedoria, que Deus usa sim os nossos irmãos para falar coisas que precisamos. Obviamente isso é uma grande verdade, mas nós não precisamos viver dependendo disso para ouvir a voz de Deus. E talvez você entrou aqui e se sente indigno de ouvir a voz de Deus, e o Senhor está dizendo para você que há muito tempo Ele tem falado, agora é você que não tem ouvido. É você que não tem escutado. Somos nós muitas vezes que somos ignorantes. Não sabemos discernir a voz do Senhor. Mas Deus tem falado com seus filhos. E por que, pastor, eu preciso saber? Por que eu preciso conhecer? Por que eu preciso considerar isso? Porque talvez, irmãos, essa seja a chave principal para o sucesso ministerial, emocional, espiritual, e seja lá qual for da igreja de Cristo. Ouvir a Deus é crucial para um cristão saudável. Ter o canal aberto de comunicação com o Senhor é crucial, não é uma opção. João 8,47 diz assim, na NVI: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Jesus estava dizendo isso aos fariseus, revelando que os fariseus tinham conhecimento teórico, eram religiosos, cauterizados, não tinham amor pelas pessoas, nem por Deus, faziam tudo no automático por interesse próprio. E por vezes, nós observamos em nosso meio religiosos nesse nível. Aquele que pertence a Deus, ouve a voz dele. E aqui não é no cenário de escutar, porque talvez você tenha escutado, mas a diferença entre escutar e ouvir é a aplicação daquilo que foi escutado. Então, nós vamos conhecer aqueles que são do Senhor quando nós vemos a aplicação do conteúdo pregado na vida de cada um. Estão entendendo? Lucas capítulo 11, verso 28 diz, na NVI: e ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Simples assim. Lembra que disse aqui já há alguns dias? O lugar mais seguro da terra é o lugar de obediência ao Senhor. O lugar mais seguro da terra é o lugar de obediência ao Senhor. É permanecer onde Deus mandou. É ficar onde Deus pediu. É ir para o lugar onde Deus mandou. Estar no lugar de obediência, independente de como está a situação, é o lugar mais seguro da terra. Por isso eu insisto dizendo, por mais que às vezes as coisas não estão indo bem, os resultados não estão aparecendo, mas se você está obedecendo ao que Deus mandou, fique ciente de que, por mais que os resultados, por mais que talvez você não veja, não sinta, é só questão de tempo, é só questão de Deus desvendar e revelar a vontade dele, para você ver que o nome dele será glorificado no nome de Jesus. Por isso que eu digo aquela frase sempre: é melhor estar com o pneu furado na estrada certa do que estar andando a 200 por hora na estrada errada. Amém, irmão?
Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Na velha aliança, Deus falava pelos seus profetas, intermediadores. Na nova aliança, você vê Deus criando e revelando tudo através de Jesus. E na nova aliança, depois que Jesus é assunto aos céus, com a frase que ele está indo preparar a morada, ele disse assim: porém não vos deixarei órfão, eu enviarei outro. É como se Jesus dissesse: não será outro de outra espécie, não será outro diferente, será outro semelhante a mim. Eu não deixarei vocês sozinhos. E por vezes eu vejo que nós desconsideramos o Espírito Santo. E eu quero que você feche seus olhos agora. Porque falar dessas coisas até eu estou me atrapalhando, porque a guerra é grande. Feche seus olhos de verdade, com reverência. Espírito Santo, nos perdoe. Nos perdoe por muitas vezes não considerar a sua voz, viver como se o Senhor não estivesse. Perdoe a dureza do nosso coração. Perdoe-nos por sermos tão insensíveis com os que se perdem, com a sua vontade. Nos perdoe por estarmos iludidos com as coisas dessa terra. Nos perdoe, Espírito Santo. Mas nessa tarde eu te peço, nos arranque desse lugar de surdez. Nós estamos surdos e precisamos de um milagre do Senhor. Perdoe a nossa irreverência e falta de amor pela tua presença. Que o Senhor traga convicção da sua presença. Que o Senhor traga essa realidade eminente no nosso coração. De que fazer o que o Senhor está mandando e pedindo é um privilégio. É o que eu te peço, Senhor. Quebre agora toda resistência espiritual. Quebre agora toda dureza do coração. A coisa mais importante para nós, Senhor, é lhe te obedecer, é lhe agradar. Espírito Santo, o Senhor não será o Deus esquecido em nosso meio. O Senhor não será o Deus esquecido em nosso meio. Nós cremos, Pai. Nós cremos que começaremos a viver grandes coisas, milagres em nosso meio, batismo no Espírito, sinais, prodígios, eu creio. Mas a coisa mais importante vai acontecer no secreto do nosso lar, no volante do nosso carro, nos banheiros das nossas casas, que é conversas plenas, reverenciadas, de projetos, de sonhos. Eu te peço, Senhor, que abra os ouvidos espirituais agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Max Lucado diz assim, ó: o problema não é que Deus não fala, somos nós que não estamos ouvindo. Deus tem falado, agora nós é que não estamos dando ouvidos. E Salmo 81, verso 8 diz, abre lá, Salmo 81, verso 8, pode colocar na NAA mesmo. (81, 8) Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito.
Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Romanos, a Bíblia diz que o Senhor entregou alguns irmãos às suas próprias paixões. E talvez essa seja uma das mais severas punições. Deus os entregou para eles mesmos. Aqui, a Bíblia está dizendo no verso 12 que Deus deixou que eles andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Isso é desesperador. Por isso, volto a repetir: o lugar mais seguro de se estar é em obedecer ao Senhor. Custe o que custar, doa o que doer, sofra o prejuízo que sofrer, mas não desobedeça a voz do Senhor. Ah, se o meu povo me escutasse. Os versos seguintes, a Bíblia diz que o Senhor entregaria os seus inimigos nas mãos deles, encheria os seus celeiros, realizaria os seus projetos, e N condições, o Senhor disse, consequências boas viriam. Ah, se o meu povo me escutasse. No início do ano passado, Deus disse isso para mim: Tiago, se torne um especialista em ouvir minha voz. Por vezes, Deus não está cobrando de nós capacidade. Deus não chamou capazes para fazer a obra. Perceba, Moisés não conseguia falar. Davi era um menor. Aparentemente não podia fazer nada, por mais que era um grande guerreiro. Escute. É bem verdade que nós talvez não somos os melhores, o melhor povo. Nós éramos ovelhas perdidas, sem pai, sem pastor. Segundo a Bíblia, nós éramos os gentios, o povo perdido, sem paz e sem esperança. Por mais que nós nos achemos bons, na ótica bíblica, dos judeus, por exemplo, éramos a escória do mundo. Sabe lá o que Deus viu e o porquê que Ele se apaixonou em nós. E escolheu nos amar deliberadamente. Obviamente que não temos do que se orgulhar. Sim ou não? Não temos do que se orgulhar. Deus escolheu nos amar. O que cabe a nós, como seus filhos agora, é nos render de fato à sua vontade. Nos entregar completamente ao seu querer, de viver de modo digno dele. E no que diz respeito a ouvir a sua voz, nós já deveríamos ser peritos. Esses dias atrás o meu pai me ligou e disse assim: Tiago, coisa de pai, né? Tiago, você está bem? Eu falei: estou bem, pai. Escuta, olha, eu vou passar o telefone, vê se você conhece esse cara aqui. E aquela coisa bem constrangedora, né? Aí você, opa, tudo bem? A pessoa do lado de lá falou 3, 4 palavras e eu já descobri quem era. Era um amigo da família, da infância do meu pai. E como ele fez parte da minha infância também, até próximo à adolescência, a voz dele, meu irmão, era, sabe, impossível não conhecer. Então, com 3, 4 palavras, eu já disse o nome dele. Falei: como é que você está, fulano? Ele, e todo mundo deram risada do lado de lá. Pai tem essas manias, né? Mãe também. Vem cá ver meu filho como está grandão. Eu venho assim, 26 anos. Ô, velho, mãe, faça isso não, isso é constrangedor demais. Fulano, vem cá ver. Vem. Aí, fulano, olha o tamanho que está meu filho, né? Ô trem chato. Fato é que
Eu só conheci a voz daquele cara porque nós tivemos contato por muito tempo. Nós tivemos relacionamento, a gente se conheceu. Por vezes nós estamos duvidosos. Nós não sabemos às vezes o que fazer, porque o óbvio está mais do que claro, nós não temos relacionamento com o Senhor. Deus não mudou, querido. Ele ainda está falando ao seu povo. Olha para o irmão e diga assim: Deus não mudou. Deus ainda está falando ao seu povo. Se nós tivermos dificuldades em ouvir a voz dele, nós temos problema em nossa experiência cristã. Deus fala das mais diversas formas. Reconheceremos sua voz se tivermos um relacionamento íntimo com ele. Billy Graham dizia assim: entre no seu quarto e se ajoelha, e só saia de lá depois que você e Deus forem amigos íntimos. O problema é que a gente quer ser amigo de todo mundo e gastar tempo com todo mundo, ser amigo das redes sociais, mas de quem a gente mais precisa ser amigo e ser conhecido, e conhecido dele a gente não aplica tempo, não insiste, e é por isso que estamos vivendo dessa forma morna. Temos dificuldades de conhecer a voz de Deus. O meu pai, se ele ligar para você agora, irmão, ele vai ter que se identificar, sim ou não? O seu Luciano Abá é o nome do meu pai. Ele vai ter que falar assim: você está bem? Bem, quem que está falando? O Luciano Abá, sou pai do Tiago. Fala: ô seu Luciano, tudo bom? Agora se meu pai ligar, irmão, pode ser de qualquer número. Basta ele falar: bom dia, tudo bem meu filho? Alguma coisa nesse sentido, que ele não vai precisar se identificar. Por quê? Eu conheço a voz do meu pai. Quem aqui já tem uns pais falecidos? Levanta a mão. Aqueles que tiveram contato com os pais, levanta a mão. Pode ter passado o tempo que for, se você recebesse uma ligação agora, não precisaria se identificar. Precisaria? Não. Sim ou não? Onde não há relacionamento íntimo, não há identidade, não há conhecimento. E é por isso que nós temos dificuldade de percebê-lo, de saber o timbre, a vontade, de quando está triste ou quando está feliz. Tem gente tentando agradar a Deus de N formas. Ora está fazendo isso, ora está fazendo aquilo, ora está fazendo assim, outra hora assado, porque não conhece de fato a vontade de Deus, muito menos o Senhor. A maioria dos crentes não ouvem a Deus no dia a dia, e até em seu tempo devocional, em grande parte porque simplesmente ninguém os ensinou e os discipulou quanto a fazer isso. Talvez você está aqui e diz assim: pastor, mas isso para mim é novidade, cara. E de fato eu venho de uma realidade onde isso não é ensinado, não é pregado. Eu estou escutando isso agora. Oxalá se eu tivesse sido ensinado desde pequeno a ouvir a voz de Deus, a orar e prestar atenção no Senhor. Graças a Deus, Deus te colocou em uma igreja que discipula. E eu quero dizer uma coisa para você. A coisa mais importante que estruturou a igreja não foi seus grandes eventos, suas grandes cruzadas, seus grandes feitos, suas arenas cheias de conversões. O que estrutura verdadeiramente a igreja, enraiza, gera transformação, é o discipulado, é o DNA sendo passado no 1 a 1. É olho no olho, é confiança gerada, é transparência. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? É a confiança, transparência, é um ambiente de amor, de vulnerabilidade, de abrir coração. É ali que nós somos ensinados a ouvir a Deus através de alguém. É ouvir a Deus por dar ao Senhor a oportunidade de falar. Nos nossos pequenos grupos, nós somos uma igreja em célula. Quem está em célula aqui, dá um glória a Deus aí. Nós somos uma igreja em célula. E eu sei que
Às vezes a pessoa menospreza o método, mas não quer dizer o método em si, e sim o que acontece lá. E essa célula, ela se multiplica em pequenos grupos, onde mulheres discipulam mulheres e homens discipulam homens, em pequenos grupos, às vezes de 3, 4 pessoas. E se você não está inserido num grupo de discipulado, eu quero te aconselhar a participar. Então, nesses microgrupos de discipulado, Deus tem feito tantas coisas sobrenaturais. A exemplo disso, com a equipe pastoral, nos nossos discipulados, nós temos dado a oportunidade de Deus falar com a gente no meio daquela roda. Porque às vezes a gente confunde as coisas, sabe? E pensa que ouvir a Deus, ou conversar com Deus é somente eu falar. Só que, perceba, a gente se reúne, ora dizendo, Senhor, obrigado pela tua presença, senta numa mesa, 3, 4 pessoas, às vezes até mais, mas em nenhum momento a gente dá oportunidade ao Senhor de falar as coisas no nosso coração. É só a gente que fala, e a gente encerra e vai embora para casa. Eu sei que talvez para alguns isso é novidade, mas basicamente funciona assim: a gente conversa, abre o coração, confessa as nossas dificuldades, dores, aflições, angústias. Discorremos sobre um assunto bíblico, poderoso e saudável. A gente ora uns pelos outros e ao final a gente diz assim: Senhor, agora fale conosco. E todos ficam em silêncio. E nós temos desfrutado de coisas incríveis da parte de Deus. Toques no espírito, de conforto, de direcionamento, de poder, de vida, de devolver ao eixo, talvez, coisas que estavam fora. Eu quero te aconselhar a ter momentos de conversa com Deus, onde, claro, você vai falar, mas onde você também vai fazer assim, ó, fechar sua boca e dizer: Pai, antes de fechar a boca você vai dizer: Pai, fale comigo. E pega uma caneta e um papel. Eu aprendi lá nesse retiro que quem tem memória é papel. Olhe para o irmão de lá e diga assim: quem tem memória é papel. Anote aquilo que o Senhor está falando. Escreva, para que depois você veja, para que depois você considere, para que você concilie, para ver se você conseguiu colocar em prática aquilo que Deus te disse. Não é complicado para aprender, crescer ou avaliar-se. Ore e ouça. Entendo que a parte mais importante da oração é ouvir a Deus. Então fique em silêncio para lhe ouvir. Entender o coração dele é mais importante do que o seu falar. Pastor, mas o tema da mensagem é ouvir a voz de Deus. Eu sei, mas entender o coração de Deus é mais importante do que simplesmente aquilo que ele disse. Perceba algo. Por vezes nós estamos ouvindo aqui a palavra e ela penetra no nosso coração. E tem muita gente usando a própria palavra para apontar, para acusar. Só que quando nós conhecemos o coração de Deus, nós conseguimos aplicar a sua palavra de forma que lhe agrada. Porque tem muita gente usando a própria palavra para estragar, para fazer coisas que não são do coração de Deus. Por isso, entender o coração de Deus num relacionamento saudável vai fazer com que a gente aplique melhor a palavra dele. Estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje dizendo assim: eu quero me tornar um especialista em ouvir a Deus. Isso vai mudar a nossa história. Vai mudar a história da nossa família. Vai mudar a história da nossa igreja. Vai mudar a história dessa cidade. Eu tenho convicção, irmão. Se nós aprendermos a discernir, distinguir a voz de Deus, nós vamos mudar a nossa história. A história, a nossa realidade, a história da nossa família, a realidade dela. Então, o primeiro passo que eu gostaria que você, se possível, anotasse é: ore e ouça. Inclua o ouvir a Deus nas suas orações, lá no seu pequeno grupo.
Se você está num pequeno grupo de discipulado, sempre lembre o intercessor principal ali, o líder do pequeno grupo, de ao final vocês darem pelo menos 3 a 5 minutos de silêncio para Deus falar com vocês. E se preparem para um grande avivamento naquele lugar. É sério, vocês não estão entendendo. Preparem para um grande avivamento naquele lugar. Articule o que você ouve o Pai dizer de alguma forma, compartilhando com outras pessoas. O que Deus tem dito para você, que você escreveu, compartilhe. Não guarde só para você. Em oração, escreva em seu diário espiritual. É um conselho para você. Tem um livro como um diário para você escrever as coisas do coração de Deus. A partir de janeiro, a partir da nossa mudança para ali, nós teremos uma biblioteca, uma livraria, perdão. E nós teremos as nossas cadernetas específicas para esse propósito, que serão as cadernetas como se fossem diários espirituais, para anotarmos o que Deus tem dito. Só que você não precisa esperar, a transição não, você pode adquirir a sua caderneta em qualquer lugar, para você fazer essas anotações. Por que eu estou dando esse passo prático? Porque isso vai transformar a sua vida devocional, vai fazer você querer ouvir a Deus, para escrever e aplicar posteriormente. Então, observe o que Deus está falando, e depois fique observando em seguida, sabe, o que Ele vai fazer através daquilo. Eu gosto de dizer para o pessoal da intercessão, que a maneira mais eficaz de interceder por alguém, não é apenas você orar por aquela pessoa, pedindo coisas a Deus por aquela pessoa, mas a maneira intercessória de ser mais eficaz é ouvir a Deus a respeito daquela pessoa. São duas faces da mesma moeda, certo? Orar pedindo em favor de alguém, mas também ouvir Deus a favor de alguém é tão importante quanto. Eu diria que talvez seja a parte mais importante. Ouvir a Deus a respeito dos seus filhos, ouvir a Deus a respeito dos seus pais, ouvir a Deus a respeito da igreja, ouvir a Deus a respeito lá dos seus chefes, de alguém lá do seu trabalho, um amigo. Isso, irmãos, vai mudar a realidade das pessoas que nós convivemos. É tão importante você ser amigo de alguém que é muito amigo de Deus. É ou não é? Rapaz, é por isso que eu te aconselho a selecionar bem seus amigos. Olhe para o irmão do lado e diga para ele assim: tu é amigo de Deus? Tu é amigo de Deus? Fala para ele. Porque eu só quero andar com amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Ouça e discirna o que é ouvido. Ouvir as respostas a essas perguntas. Procure perceber o que Deus está fazendo. Eu me lembro Jesus, antes de ir para o deserto, ele havia sido batizado. Quem lembra disso? Jesus foi batizado e no momento em que ele é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e uma voz do céu disse o quê? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Mas depois disso, Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado por Satanás. Presta atenção aqui. 40 dias no deserto, Jesus em jejum, sem comer, Deus não falou. E eu sei que tem fases, épocas, em que Deus está calado, sim ou não? Não é fácil. Mas escute, eu aprendo com esse contexto. A Bíblia diz que mesmo naquele tempo, de 40 dias ali, sem o Deus Pai ter falado nada, Jesus sabia bem qual era a última palavra que ele tinha dito. Se Deus não tem dito nada, permaneça cumprindo com aquilo que ele tinha dito por último. Eu continuo andando sobre a última palavra que Deus me disse, mesmo hoje, contemporaneamente, ele não tendo dito nada. Jesus tinha ouvido do Pai assim: eu sou filho amado e Deus tem prazer em mim. No deserto, o diabo tentou confundir a identidade de Jesus.
tu é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, no tempo em que Deus está calado, permaneça crendo naquilo que Ele disse por último. Não abra mão de confiar de que aquilo que Deus disse, aquilo que Deus direcionou é real e Ele mesmo, se Ele prometeu, e eu creio que sim, Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Max Lucado diz assim: precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. Devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Preste atenção nisso. Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder a vontade, o desejo, o fervor. Devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Eu sei que no cenário de ouvir a Deus, de ser direcionado por Ele, nem sempre vai ser no tempo que a gente quer, nem quando a gente espera, nem da forma que a gente quer. E essa frase de Max Lucado fala muito conosco, porque nós temos que saber esperar, mas não no nível de perder o desejo, a vontade de cumprir aquilo que a gente anseia e o que Ele mandou. Sermos ansiosos, mas não no nível de não sabermos esperar, porque o texto de Salmos diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. E eu sei que talvez muitos dos que estão aqui tenham esperado da parte do Senhor. Eu quero renovar suas forças no nome de Jesus e te dizer que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão suas forças, subirão como águias, voarão como asas, como águia, correrão e não se cansarão. É o que eu declaro sobre a vida da igreja nesse momento. Que o Senhor comece a abrir os nossos ouvidos espirituais para aquilo que Ele tem, para a voz dEle. Que você comece a gerar relacionamento íntimo com Deus, ao nível de saber distinguir sua voz. Feche seus olhos, por favor. Jesus, nós entramos em sua presença, Pai, para te agradecer os teus feitos, para agradecer o que o Senhor tem feito, falado, para agradecer, Pai, a tua presença, o teu amor, a tua graça, a tua bondade. O texto de Deuteronômio diz assim: e vocês disseram: ó Senhor nosso Deus, o Senhor nos mostrou sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que ainda continua vivo. Não viva a sua vida como se Deus estivesse morto. Que a partir de hoje você tenha a consciência de que Deus está vivo como nunca e mora dentro de nós. O Espírito Santo precisa ser considerado. Se somos ovelhas do pasto do Senhor, que aprendamos então a distinguir sua voz, a discerni-la, a sermos direcionados, consolados, amparados, movimentados pela voz do Senhor. E profeticamente nós não fiquemos dependentes das pessoas para ouvir a voz do Rei. Que profeticamente sejamos canais e fontes da voz de Deus aonde estivermos. Eu declaro sobre essa igreja uma maturidade espiritual muito grande, onde nós não vamos ficar criando intermediadores para ouvir a voz de Deus, porque nós temos acesso aos santos dos santos, à sala do trono,
Foi-nos pago um alto preço para que isso acontecesse. Foi pago um alto preço para que nós hoje tenhamos livre acesso à sala do trono. Não desmereçamos isso com o nosso estilo de vida, porque parece que estamos lidando com um Deus morto, crucificado, histórico, e Jesus é vivo e seu Espírito age em nós. O Espírito Santo está em nós, está comunicando a sua vontade, está comunicando os seus feitos, está revelando Jesus. Que nessa tarde você possa entender que Deus te trouxe aqui para te dizer que são os nossos ouvidos que não estão ouvindo a voz dEle, e é por isso que talvez não estamos desfrutando das coisas mais preciosas que Ele tem para nós. Por isso que não estamos desfrutando de paz, de alegria, de mansidão, não estamos desfrutando de prosperidade como deveríamos, porque não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Porém o Senhor quer mudar o quadro clínico nosso. O Senhor quer mudar o quadro espiritual da sua igreja. Ele quer destampar os ouvidos que estão tapados. O Senhor quer trazer de volta a vida, a saúde espiritual ao seu povo. E eu quero declarar que essa igreja será movimentada por muitos milagres, prodígios. Essa igreja será conhecida por um povo que se movimenta através da voz do Espírito Santo. Um povo que é direcionado profeticamente, um povo que é direcionado, está atualizado a respeito das coisas do céu. Simplesmente porque nós aprendemos a considerar a presença e a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor derrame agora em nós reverência pela Tua presença. Que o Senhor agora, no nome de Jesus, comece a nos tocar. O Senhor tem liberdade para tocar seu povo. O Senhor tem liberdade para começar, Deus, que acender a chama no coração de cada um. Espírito Santo, o Senhor é real. O Senhor não será o Deus esquecido dessa igreja. O Senhor não será o Deus esquecido dessa igreja. O Senhor é o Deus presente. Nós valorizamos a sua presença, Espírito Santo. Nós permitimos o Senhor nos direcionar. Nós permitimos o Senhor nos confortar. Nós permitimos o Senhor revelar Jesus. Nós permitimos o Senhor falar. O Senhor está sentado no governo dessa igreja. O Senhor está no comando dessa igreja. O Senhor está no comando desse povo. O Senhor está no comando da nossa família. Você pode abrir sua boca e começar a pedir perdão ao Espírito Santo pelo tempo de negligência, de indiferença. Irmão, o caminho é esse. É considerar a voz profética do Espírito que está em nós. Eu quero declarar que você voltará a orar como nunca. Que você voltará para o secreto como antes. Eu declaro que você arderá em desejos de estar na presença dEle e de desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus, com o Espírito Santo. Esse é o seu momento com Deus. O Senhor te trouxe aqui só para dizer isso. Chegou a hora de você começar a me ouvir. Se de fato você é a ovelha do meu pasto, chegou a hora de você dar ouvidos à minha voz, a considerar o que eu falo, aplicar daquilo que eu já disse. Levante suas mãos como quem se rende e adore essa canção. E enquanto você adora, ore ao Senhor, dando a Ele crédito pela sua voz. Desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração.
presença. Espírito Santo, o Senhor é real aqui. Nos perdoe, Senhor, por ultimamente não estar dando ouvidos à sua voz. Através dessa simples mensagem, o Senhor está direcionando sua igreja. O Senhor está devolvendo ao eixo o relacionamento íntimo dos seus filhos contigo. Não permita, Senhor, que nós continuemos a viver como se o Senhor não estivesse, como se o Senhor não fosse prover, como se o Senhor não fosse abençoar, como se o Senhor não fosse voltar. Eis aí sua igreja, Senhor. Eis aí a sua igreja, Senhor. Eu quero fazer 2 convites hoje. O primeiro é para você que deseja entregar sua vida para Jesus. Talvez você anda com amigos que são cristãos. Talvez você se intitula conhecedor de Jesus, mas nunca entregou sua vida no altar, em dizer diante dos homens que você o confessa como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te dar essa oportunidade para que você hoje entregue sua vida a Jesus. Alguém aqui hoje que deseja fazer essa entrega, levante sua mão como um sinal. Você que deseja fazer essa entrega, levante sua mão assim. Você diz: pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero confessar diante dos homens, porque a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Levante sua mão bem alta assim, eu quero ver você. O segundo convite é para você que já fez essa entrega, mas que por algum motivo você se afastou, por algum motivo você desanimou e hoje você decide voltar. Levante sua mão como sinal, você quer fazer um concerto com o Senhor nessa tarde. Levante sua mão bem alta assim, eu quero orar com você. Você diz: pastor, eu desanimei porque me feriram, a religião me machucou, pessoas que eu confiava me traíram. Eu quero, irmão, que hoje você decida a fazer diferente, que hoje você decida voltar para a casa do Pai, e a partir dessa entrega, a partir desse posicionamento, deixa o resto com o Senhor. Deixa o restante que Ele resolve. Alguém aqui que deseja fazer um concerto com o Senhor, levante sua mão como sinal. Eu quero orar com você. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Eu sei que tem mais pessoas aqui que desejam fazer. A terceira pessoa, onde está? Aleluia. A quarta pessoa. A quinta. Onde está? Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de concerto. Eu quero muito que você que levantou a mão, vem aqui rapidinho, faz favor aqui à frente. Eu quero orar com você. Vem aqui. Eu quero orar com vocês. Alguém acompanha essas moças? Feche seus olhos, estende suas mãos para cá. As suas mãos são mãos abençoadoras. A palavra de Deus diz que onde nós estendermos nossas mãos, impormos nossas mãos, aquele ambiente será abençoado. A cura, a libertação, os milagres acontecerão. Comece a usar mais as suas mãos e a autoridade que Deus te deu. Comece a orar e declarar sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui à frente. Feche seus olhos e comece a orar. Preciso pra viver, eu me lanço aos seus braços, onde eu me rendo aos teus pés.
Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que aqui estão, porque essa é uma noite de entrega, e o Senhor me disse que hoje seria noite de salvação. Assim como na manhã, no nosso primeiro culto, o Senhor salvou muitas pessoas. Eu creio que nesse momento o Senhor está ressuscitando sonhos, projetos. O Senhor está dando visão, o Senhor está fortalecendo os pés vacilantes. Pai, no nome de Jesus, nós queremos que o Senhor cubra com teu sangue a mente dos nossos irmãos. Ó Deus, que o Senhor esteja escrevendo o nome deles no livro da vida. Nós declaramos, Pai, a autoridade do Senhor. Nós declaramos vida nova, vida em abundância. Nós declaramos, Senhor, instrumentos em suas mãos. Ó Deus, que o Senhor esteja os fortalecendo com a força do seu poder e do seu amor. Deus, que eles se sintam em casa, em família, que sejam discipulados, treinados e que se tornem, Pai, instrumentos muito úteis na mão do Senhor. Nós queremos aqui, Senhor Jesus, os abençoar. Nós queremos assim, Senhor, consagrá-los ao Senhor. Ao impormos as nossas mãos, nós estamos dizendo que nós os abençoamos em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, coloque sua mão no seu coração. Você pode olhar para mim. Olhem para mim, por favor, vocês que estão aqui à frente. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Diga: Senhor Jesus, mude minha história. Eu te entrego minha vida. Eu quero muito ser usado por ti. Quero ser um instrumento em suas mãos. Eu sei que a partir de agora, o meu nome está escrito no livro da vida, irrevogavelmente. O nome de vocês está sendo escrito no livro da vida, porque é noite de salvação. Você crê? Você crê? Vocês creem? Então diz assim: amém. Diga: o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Vocês têm uma família na fé. Dá um abraço a esse povo aí. Aplauda Jesus.